The Game Awards passou, Zeldinha Tears of the Kingdom não ganhou o caneco principal, mas o Aonuma foi lá no evento e também deu várias entrevistas para alguns portais e falou sobre algumas curiosidades do jogo e também sobre o futuro da franquia. Vai Zelda continuar com esse legado de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom? Falou também da possibilidade de ter Zelda jogável. Bora falar sobre isso e mais aqui nesse vídeo agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, bora falar de Zeldinha, já vou transicionar a tela, 1, 2, 3 e foi! Estamos aqui referente a entrevistas que o Aonuma deu, e o Fujibayashi também deu, falando de Zelda Tears of the Kingdom e o futuro da franquia. Eu quero começar com esse aqui, que o Aonuma reitera que não terá DLC para Tears of the Kingdom. Nós criamos tudo que nós queríamos criar. E aqui tem a citação dele, né? Quando a gente fala sobre a Ultra Hand, que é a habilidade lá nova do Link, ela realmente é a ideia principal de Tears of the Kingdom. E eu acho que, que isso representa toda a nossa abordagem do que a gente queria colocar, de tudo que a gente queria colocar ali dentro daquele jogo, né? Você sabe, primeiro a gente coloca todas as nossas ideias e depois a gente começa a ser muito seletivo sobre o que a gente quer continuar, que a gente permita que continue ali, removendo todas as partes que não faz sentido ou então que não encaixa perfeitamente. Esse jogo, no entanto, é o resultado desse processo de seleção. Agora eu vejo que não há indício para DLC, não tem nenhuma DLC por causa desse processo, que tudo que eles queriam colocar, eles colocaram ali. Nós criamos tudo que a gente queria criar e eu sinto que tá completo, tá tudo assim completo. Então nesse aspecto, eu acho que definitivamente a gente não iríamos incluir, por exemplo, a Ultra Hand em títulos daqui pra frente. Então assim, temos bastante coisa aqui interessante para falar. A primeira delas segundo a Aonuma, tudo que eles queriam colocar em Tears of the Kingdom, eles colocaram. Tudo. E a Ultra Hand é o core, é o centro de tudo. E eles esgotaram todas as ideias que eles poderiam ter referente a tudo que eles poderiam colocar em Tears of the Kingdom e também referente à Ultra Hand. Não há espaço para DLC, assim como não há espaço para Ultra Hand em títulos futuros. Então ele já deixou claro que esse aspecto, todas essas habilidades que envolvem a Ultra Hand, não veremos em títulos futuros de Zelda. E a gente cai para outro ponto da entrevista aqui, que a Nintendo diz que que o próximo Zelda não vai ser, tipo, nos mesmos moldes de Tears of the Kingdom. Então temos lá, vamos lá para mais uma pergunta e uma resposta de Aonuma, tá? Ele falou o seguinte, como você falou em outras entrevistas e tal, no passado, não teremos nenhuma DLC para Tears of the Kingdom, porque você já alcançou tudo o que você queria alcançar nesse jogo, né? Mas o que você acha referente a uma sequência? Teremos uma sequência de Tears of the Kingdom? O próximo jogo de Zelda será uma sequência de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom? Aí o Aonuma riu e falou, bom, aí teria que ser uma sequência da sequência, né? Se você parar pra pensar nisso. Mas a gente mencionou, como a gente mencionou anteriormente, com Tears of the Kingdom, nós procuramos colocar tudo, construir tudo em cima do mundo de Breath of the Wild e realmente exaurimos as possibilidades do que poderia ser colocado naquele mundo. Então assim, acho que já tá respondido, né? De novo, né? Então a gente tem uma versão final ali no Zelda Tears of the Kingdom. Assim, e eu não acho que nós iremos criar uma sequência direta a esse mundo, já que a gente já criou tudo que a gente queria. Então ele já deixou claro que o próximo Zelda não vai seguir os mesmos moldes de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Isso quer dizer que o jogo não vai ser mundo aberto? Não. Isso quer dizer que o jogo não vai utilizar a física que foi utilizada em Breath of the Wild Tears of the Kingdom? Não. Isso quer dizer que tudo que foi explorado referente às habilidades de Link no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, a gente não vai ver retornar em um Zelda no futuro. Então não acho que eles vão utilizar a mesma Hyrule, não acho que eles vão utilizar as mesmas ideias de habilidades que nós tivemos em Breath in Tears. Eu acho que eles vão fechar tudo e abrir novamente, né? Então assim, é um novo capítulo de Zelda que vem por aí. E além disso, ele fala também sobre a saudade que a galera tem, né?
a falta que a galera sente de ter um jogo mais linear, né? Isso aqui é bem interessante. E aqui tem a fala do Aonuma. Bom, eu acho que as pessoas têm uma tendência de querer o que elas não têm mais. Falando sobre, especificamente, de um Zelda linear e um Zelda que não seja mundo aberto, não seja igual Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, né? E tem muito de a mentalidade de a grama é verde, ou seja, tem que seguir aquelas diretrizes, né? Por exemplo, a túnica do Link sempre foi aquela túnica verde. No Breath of the Wild mudou, não tem mais o chapéuzinho, a túnica é azul. Então tem várias, como pode-se dizer, diretrizes ou regrinhas de Zelda, do mundo de Zelda, que foram quebradas, né? Em Breath e em Tears. E é isso que ele quer dizer aqui. Aí ele continua aqui falando. Mas eu também acho que a liberdade que os jogadores têm nos jogos mais recentes da série, esse é um caminho a ser seguido, né? E isso acontece porque você tem que escolher alguns caminhos para seguir, né? Então eu acho que essa é uma coisa que eu gosto de lembrar a mim mesmo sobre jogos atuais que nós estamos fazendo. Ou seja, ele quer dizer que tem coisas que são muito boas nos jogos atuais, e se aquelas coisas são boas, se dá mais liberdade pro jogador, ele tem que seguir aquele caminho ali. Mas também é interessante ele falando, né? Quando eu escuto pessoas falando de coisas porque esse tipo de coisas, eu fico pensando, por que você quer voltar nesse tipo de jogo onde você é mais limitado e é mais restrito nas coisas, no tipo de coisas que você pode fazer ou como você pode jogar? É o pensamento dele, né? Por que as pessoas querem voltar ao molde antigo se no molde antigo você tá mais restrito, né? E ele falou, mas eu também entendo o desejo que as pessoas têm por nostalgia. Então, eu consigo entender também sobre esse aspecto. Então, basicamente, o que o Aonuma falou é o seguinte, olha, eu entendo as pessoas quererem um jogo mais linear, com menos liberdade, porque não tem mais isso no jogo atual, né? E muito se dá pelo fator nostalgia, mas se o que tem hoje é melhor do que no passado, pra que voltar ao passado? Eu não concordo muito com ele, com essa citação dele aqui não, tá? Porque ele até numa entrevista que ele dá completa pra IGN, ele fala sobre as dungeons, e ele fala que colocou as dungeons no Tears of the Kingdom justamente por esse pedido da galera. Que a galera pedia muito dungeons e dungeons e dungeons, a galera queria um pouquinho do que tinha no passado, eles foram lá e colocou as dungeons, né? Que é o Water Temple, o Wind Temple, que eu gosto muito. Mas não é a mesma coisa que as dungeons do passado. E ele fala que mesmo assim colocou lá. Só que a série seguiu um outro rumo. E esse rumo dá muito mais liberdade, muito mais opção para os jogadores do que no passado. Então ele não vê o porquê voltar ao passado. Então, é aquilo. Não teremos uma sequência de Breath of the Wild, não teremos uma sequência de Tears of the Kingdom. Mas não espere que o próximo jogo seja igual ao Ocarina of Time. Porque tudo que a Nintendo construiu baseado na liberdade que Breath e Tears deu pro jogador e essa evolução da franquia, eu acho que a gente vai ver sim no próximo jogo. Não vejo a Nintendo voltando aos moldes lineares com dungeons uma atrás da outra, igual a gente via em Ocarina, em Twilight, em Skyward, tá? Eu acho que daqui pra frente a gente vai ver cada vez um Zelda mais complexo, não com as mesmas coisas, mesmas habilidades e mesmas... tudo, né? Tipo, a regra do Shrine, né? Pra poder pegar mais coração e mais stamina. A regra das memórias, pra poder... E lágrimas, pra poder saber o que aconteceu no passado. Ou então, Korok pra aumentar o inventário. Isso tudo deve mudar. A forma que você aumenta seu inventário, a forma que você vê a história, a forma que você fica mais forte, progride no jogo, deve mudar. Agora, a liberdade que o jogador tem de uma Hyrule mundo aberta e a liberdade, então, e as engenhosidades que a física do jogo aplicou ali e tornou Breath e Tears jogos únicos, eu acho que vai se manter. Acho que foi isso que o Aonuma deu a entender aqui, tá? Continuando aqui, galera, o Aonuma fala da possibilidade de Zelda ser jogável, né, no futuro. E ele fala assim, bem, sim, isso é interessante quando você pensa que o nome da série é A Lenda de Zelda. Mas Link vai ser sempre o personagem principal. Então ele já tirou aqui, já descartou um jogo de Zelda, com a Zelda sendo a personagem principal, tá?
Ele fala assim, e o Link, ele tem sido o personagem principal e a Zelda sempre tá envolvida. E eles têm um relacionamento e suas próprias regras em cada jogo. Mas é verdade que eu acho que sempre tem um espaço ali pra pensar sobre o tipo de coisa que a Zelda vai fazer no jogo, o tipo de papel da Zelda naquele jogo, né? Então isso traz muitas possibilidades de algo que a gente pode realmente usar, que a gente pode gostar no futuro. Então, ele deixou bem claro que o personagem principal é o Link. Nunca deixará de ser o Link. A Zelda nunca vai ser a personagem principal. Mas ela faz coisas ali muito importantes. Ela tem um papel muito importante nos jogos. E não há motivo do porquê não ela continuar tendo esses papéis importantes. Ele não deixa claro se a gente pode ter uma Zelda jogável no futuro, para algumas partes. Eu acho que seria muito legal a gente conseguir ter 2 personagens jogáveis. O Link sempre seria o principal, mas em algumas dungeons a Zelda poderia aparecer para poder ajudar o Link a resolver alguns puzzles com os poderes dela, ou então em algum momento da trama a Zelda tá em algum perigo, né? A Zelda é muito poderosa, a Zelda é mais poderosa do que o Link, né? Vamos combinar. Então a gente poderia jogar uma parte específica da trama no papel de Zelda, numa coisa mais controlada, e o gameplay mudaria e depois voltaria pro Link. Eu acho que pode ser, assim, super. Eu ia amar que isso acontecesse. Mas como personagem principal, a Aonuma já deixou claro que não. Beleza? E pra fechar, galera, eu tô aqui com o link da entrevista da IGN. Dá uma olhadinha, tá, galera? É da IGN lá, gringa, eu vou deixar na descrição, mas tem spoilers de Tears of the Kingdom, se você não zerou o jogo ainda, não aconselho ler, mas tem várias paradinhas maneiras aqui. Pra fechar esse vídeo, eu achei interessante essa pergunta e a resposta. A pergunta é a seguinte, em que ponto vocês sentiram que tava correndo contra as limitações técnicas do Nintendo Switch? E como você superou isso, né, pra criar, como é que você conseguiu criar um jogo igual o Tears of the Kingdom com as limitações técnicas do Nintendo Switch, né? Essa foi a pergunta, porque realmente Tears of the Kingdom é um jogo que parece ser muito grande para a capacidade técnica do Nintendo Switch. E o Fujibayashi, ele fugiu da pergunta e respondeu algo que não foi perguntado. Mas é interessante. Ele falou, bom, a gente estava ciente de que uma das funcionalidades principais desse jogo é a habilidade de atravessar do céu até o subterrâneo, né? Então, ir lá de cima até lá embaixo, né? E isso foi algo que a gente parou e pensou e falou, cara, esse tipo de coisa não era possível fazer em hardware passado. E agora foi, né? E aí, graças a esse hardware atual, o Nintendo Switch, a gente conseguiu fazer isso sem loading. Aí ele falou, a loading acontece em loading por trás, você não consegue ver, mas existe um loading acontecendo por trás, tá? E aí, uma coisa que eu tô adicionando, tá? Dependendo do lugar que você desce, o load acontece na tela mesmo, dá um loadingzinho, tá? Eu já peguei isso poucas vezes, mas eu peguei. E aí ele falou, tipo, a resposta dele foi, não conseguiríamos fazer isso no passado, conseguimos fazer isso no Switch. Mas ele não respondeu qual foi o desafio, né, pra poder conseguir fazer isso num hardware tão limitado quanto o Switch. Mas achei interessante eles falarem essa resposta aqui e eu trouxe pra vocês. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês referente ao futuro da franquia Zelda. Então assim, eu não esperaria um novo Zelda voltando às origens de ser linear, com as dungeons tão complexas quanto era no passado. Não esperaria isso, tá? Eu esperaria um novo Zelda, de novo um mundo aberto, mas numa nova Hyrule ou em outro local, né? Pode ser, né? O Link's Awakening acontece na Koholint Island, né? A Link to the Past tem o Dark World, tem Hyrule, mas tem Dark World, então assim, existe o Twilight Realm em Twilight Princess, então pode ser que a Nintendo invente um novo mundo e aquele Zelda aconteça nesse novo mundo. Mas eu não acho que o próximo Zelda vai dar um passo atrás. Pelo contrário, numa foi claro. Se a gente avança, se a gente dá mais possibilidades pro jogador, se a jogabilidade evolui, se aquilo ali foi mostrado que é muito mais assertivo e a galera aceita mais, por que voltar atrás? Então eu esperaria um próximo Zelda mundo aberto, sim, com as físicas tão boas quanto ou melhores do que a gente tem em Breath and Tears, só que tudo diferente. Sem Shrine, sem Korok, sem as dungeons do jeito que a gente viu, tudo novo, né? E eu acho que vai ser legal, vai ser um desafio que a Nintendo tem aí pela frente, e eu quero ver ela superar esse desafio, igual ela superou na franquia Zelda com Breath
e conseguiu dobrar a aposta em Tears. Agora eu quero ver coisa nova. E você? Comenta aqui embaixo o que você acha, dá o seu like maneiro se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito e me segue nas outras redes sociais, @canal Digplay no Twitter e no Instagram. Eu tô sempre lá trocando uma ideia, falando sobre Nintendo fora aqui o canal do YouTube, beleza? E me segue também, segue o IGN Brasil no YouTube também. Toda quarta-feira, 19 horas, tem um podcast chamado N-House, onde eu e o Coelho no Japão estamos falando especificamente sobre Nintendo. Então tem um cantinho da Nintendo lá no IGN Brasil, toda quarta-feira, 19 horas, falando lá num mesa cast especial para a comunidade da Nintendo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui! A Nuvem é o melhor lugar para você comprar os seus jogos digitais da Nintendo, Switch Online e Shop Cards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento, como até 4 vezes sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela está sempre lançando cupons de desconto e quando você compra, ganha cashback para poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então, ó, pensou em jogo digital da Nintendo? eShop Card e Nintendo Switch Online é na Nuvem.